Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2019. Estamos no intervalo do alimento diário com o livro As Aparições do Deus da Glória. Senhor Jesus, nós vamos ler esse livro pelas próximas 3 semanas. Nós estamos na primeira semana ainda. Senhor Jesus, vamos ler 2 capítulos por semana. Ó Senhor Jesus, hoje a leitura vai da página 11, subtítulo Mobilização das Igrejas para a Coleta da Oferta, até o subtítulo Coração Desesperado de Paulo, na página 15. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante aqui para o canal. Conforme o YouTube vai vendo ali o like, ele vai vendo que o conteúdo é relevante, ele vai indicando para outras pessoas, vai recomendando. Ó Senhor Jesus. É importante que você abençoe o canal, seja um com essa palavra, seja um com a palavra da vida da igreja. Ó Senhor Jesus, e o mais importante, que você busque o Senhor, você ora o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que Deus quer revelar especificamente para você. Ó Senhor Jesus, e também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Então vamos aqui para o livro. Senhor Jesus. Antes nós temos aqui a leitura bíblica, ler com oração. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Senhor Jesus. O subtítulo, Mobilização das Igrejas para a Coleta da Oferta. Senhor Jesus. O encargo de Paulo pelo povo judeu é provado na passagem bíblica de 1 Coríntios, onde lemos: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Nessa carta, endereçada à igreja em Corinto, Paulo já destacou aos irmãos daquela cidade a necessidade de se levantar uma oferta para os santos em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. Ao escrever a segunda carta à igreja em Corinto, ele registrou: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Senhor Jesus. A igreja em Filipos, inclusive, rogou a Paulo para participar da assistência aos santos nessa ocasião. Os irmãos na Macedônia eram profundamente pobres. Devemos seguir esse exemplo maravilhoso e impactante de generosidade quanto à oferta de riquezas e materiais. Não olhemos com olhos naturais para a nossa capacidade financeira. Não ofertemos de forma costumeira. Devemos orar com firme propósito diante do Senhor sobre esse assunto. Perguntemos a Ele: Senhor, como podemos ser úteis nessa situação, onde há necessidade de oferta? Assim,
com espírito de oração e coração puro, procuremos separar e consagrar a nossa oferta, manifestando assim generosidade em prol da obra de Deus, Senhor Jesus. Subtítulo: Ardor no coração quanto ao Evangelho, Senhor Jesus. De fato, Paulo estava com uma visão espiritual fortíssima. Em Éfeso, ele tomou a decisão de ir pessoalmente a Jerusalém. No capítulo 19 de Atos, lemos: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto. Permaneceu algum tempo na Ásia, Senhor Jesus. Por que Paulo precisava ir a Jerusalém? Na epístola de Paulo aos Romanos encontramos a resposta. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Havia no coração do apóstolo um encargo represado de pregação do Evangelho ao povo judeu, Senhor Jesus. Que tenhamos esse ardor e visão espiritual que Paulo tinha pelas pessoas. Ele chegou a pensar em ser separado de Cristo por amor aos seus irmãos. Paulo escreve ainda: são israelitas, pertence-lhes à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Senhor Jesus. Destaco a frase, porque são israelitas, pertence-lhes a filiação. A filiação foi oferecida primeiramente ao povo de Israel e posteriormente aos gentios, a nós. Aos judeus também foram revelados em primeira mão a glória e as alianças. A legislação mencionada aqui é a promulgação da lei de Moisés a favor deles. E o culto é o serviço dentro do tabernáculo e mais tarde no templo. E também há as promessas que foram dirigidas primeiramente a eles. E ainda mais, deles são os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó são do povo de Israel. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Senhor Jesus. Subtítulo: Ajuste quanto à visão sobre o povo judeu. Mediante essa passagem bíblica registrada por Paulo, seu desejo era ajustar a visão e o conceito que havia a respeito do povo judeu. Talvez houvesse um pouco de desconforto ou até certa insatisfação das igrejas no meio dos gentios quanto aos judeus, porque eles não paravam de perseguir Paulo, prejudicando seu ministério, sua obra entre as igrejas e até armando ciladas para matá-lo. E não bastasse isso, até os judeus chamados judaizantes, que são aqueles que creram no Senhor Jesus, pregavam outras palavras, pervertendo o Evangelho de Cristo e estimulando os crentes gentios a observarem a lei de Moisés. Havia assim uma tentativa de acomodação de práticas do Antigo Testamento dentro das igrejas geradas pelo ministério apostólico de Paulo. Um crente gentio, naturalmente falando, teria raiva dos judeus e, de certa forma, uma indignação com relação aos judaizantes, pensando que caso não existisse o povo judeu, a igreja poderia estar em uma melhor condição espiritual. Mas na carta aos Romanos, Paulo, com muita paciência e sabedoria, mostra-nos que sem o povo de Israel também não existiríamos como povo da fé. Sem os patriarcas, não teríamos a possibilidade de crer em Jesus. Ó Senhor Jesus! Portanto, se não houvesse Israel, não haveria Cristo segundo a carne. Cristo não poderia vir do nada e aparecer no ano zero cristão sem origem. Qual seria sua nacionalidade? Brasileiro? Argentino? Italiano? Espanhol? Nós que cremos em Jesus, temos de saber que sua origem na terra começou com Abraão. E de Abraão veio Isaque. E de Isaque veio Jacó. E de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. E de Israel veio o rei Davi. No capítulo 1 de Romanos lemos: com respeito a seu filho,
o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Por causa de Israel, fomos introduzidos na história do povo de Deus. E isso deve gerar em nós um sentimento de gratidão, Senhor Jesus. Subtítulo: A linha do tempo, a vontade eterna de Deus. Existe uma linha do tempo da vontade eterna de Deus. Ver o gráfico no final deste capítulo. Podemos afirmar que Adão aparece no ano zero. Mais tarde, do dilúvio, na época de Noé, até Abraão, foram contabilizados 352 anos. Abraão nasceu por volta do ano 2000 a.C. A partir desse período, Deus fez várias promessas a Abraão e pediu-lhe para erguer os olhos e olhar para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. E afirmou que toda a terra que ele visse seria dada a ele e à sua descendência. Senhor Jesus. Disse ainda que a descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Portanto, a descendência de Abraão tinha dois aspectos: a celestial, representada pelas estrelas dos céus, e a terrena, representada pela areia na praia do mar. A descendência terrena de Abraão produziu a história de Israel, que se estendeu até 4.172 anos depois de Adão. A morte e a ressurreição de Cristo deu início à era cristã. O ano zero do nosso calendário não é exatamente o ano em que Cristo nasceu. Alguns calculam entre 6 e 4 antes de Cristo o seu nascimento. Senhor Jesus. Cristo morreu e Deus o ressuscitou, gerando a descendência celestial de Abraão. Sem Abraão não haveria fé, e sem ele não se teria acesso ao Senhor Jesus. Logo, reforço que não devemos menosprezar o povo de Israel, pois mesmo que eles perseguissem a igreja na época de Paulo, os judeus foram e são importantes para Deus. Apesar de vários deles terem se afastado de Deus, os judeus ainda são o seu povo. Sabemos que no final dos tempos, os remanescentes serão salvos. Por isso a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus. Por causa da rejeição a Cristo, a história do povo de Israel foi interrompida. E agora nós, os gentios, filhos de Deus, salvos pela fé, mediante o ato de crer no Senhor Jesus, entramos em campo para atuar. É hora de fazer o Evangelho avançar, trazendo o reino dos céus à terra, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, né? Está mostrando para nós aqui, né, a importância dos judeus, né? Por isso que Paulo quis levantar ali uma oferta, né? Como a gente já viu ontem, né? Ali, querendo ter também um pretexto, né? Para poder se aproximar deles, né? Senhor Jesus. Paulo ele era muito perseguido pelos judeus, né? Queriam matar ele, né? Poxa, antes ali ele perseguia os cristãos, né? E ali lançava em cadeias, né? Pediu ali autorização dos principais sacerdotes para poder prender os cristãos, né? Senhor Jesus consentiu ali com a morte de Estevão, né? Que foi pregar ali, né? E foi considerado herege, né? Morreu apedrejado, né? Paulo viu tudo isso, né? E aí as pessoas veem essa pessoa, né? Esse judeu ali tão fervoroso e de repente se volta contra, né? Aí ficaram doidos, né? Senhor Jesus. Né? E ele ele sabia convencer as pessoas. Então a gente vê no início da vida cristã de Paulo, ele tentava convencer as pessoas com a sua sabedoria, né? Com aquilo que ele conhecia da palavra, aquilo que ele aprendeu, né? Senhor Jesus, ele era muito zeloso da lei, conhecia muito bem, foi ensinado aos pés de Gamaliel, né? Que era um dos principais daquela época ali, né? Então ele, né, digamos assim, que ele estudou no melhor lugar, né? Ele sabia, né, sabia os pormenores ali da palavra. E aí no início ele tentava convencer as pessoas, né? E aí, por ele convencer alguns ali, né, que o Cristo, né, que Jesus era o Cristo, né, que as Escrituras falavam, alguns se revoltavam e tentavam matar ele, né, Senhor Jesus. Então ele teve que sair, ele saiu dessa área ali, né? Foi apedrejado, foi açoitado várias vezes, né? E aí o Senhor, né, mostrou para ele que o caminho dele não era para os judeus, era para os gentios. Aí ele foi percorrer outras regiões, mas onde ele chegava e tinha judeus, né, arrumava confusão, né, Senhor Jesus. Então não era bom que ele voltasse para Jerusalém, onde tinha uma concentração ali dos judeus que sempre tentavam matar ele, né?
E os gentios, né, que sempre foram tão beneficiados por ele, viam isso. Né? Às vezes chegavam num lugar, né, trazia uma palavra tão rica para os irmãos, e aí de repente tinha que sair correndo porque tinha um grupo de pessoas tentando matá-lo. Né? Imagina a confusão, né? Senhor Jesus. Né? Mas o coração dele, né, era pregar o evangelho. Né? Ele via a importância dos judeus, né? Ele tentou mostrar para nós, e hoje a gente também está recebendo essa revelação, né, Senhor Jesus, da importância dos irmãos, né, do povo de Deus. Né? Ali a gente vê, né, que apesar de vários judeus não seguirem o Senhor, né, terem se voltado contra o Senhor e tal, de toda essa situação, ainda são o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Né? Deus prometeu, né, fez essa aliança com Abraão. Olha, você vai ter a sua descendência. Né? A sua descendência vai ser numerosa, né, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, né? Descendência terrena e celestial. Ó Senhor Jesus, né? Por isso Deus não abandona. Então, hoje também nós precisamos ter essa clareza também, né, que assim como Deus não abandona, né, esse povo, né, que até mesmo se rebelou várias e várias vezes contra Deus, o Senhor também não nos abandona. Nós somos também a descendência celestial, somos parte da mesma promessa, né, Senhor Jesus. Então, a gente vê, né, muitos irmãos sérios, né, pastores sérios, né, que tocam na palavra, que tem bastante revelação de Deus, mas não tem clareza ainda quanto a isso. Né, quanto à eleição de Deus, né, o chamado de Deus, né, o Senhor nos deu salvação. Alguns deles acham que ainda precisam ficar se esforçando para manter a salvação, né, não ganharam ainda a realidade, né, que hoje, né, quando o Senhor fala da progressão da nossa salvação, na progressão da fé, é para a transformação da nossa alma, não tem nada a ver com a nossa salvação. Então alguns ainda erram nessa questão, né, mas e ainda acham ali, né, que poxa, ainda se perde a salvação. Vou para o inferno, né? Ainda acham que muitos cristãos ainda vão para o inferno, vão perder a salvação, Deus vai abandoná-los. Poxa, Senhor Jesus, a gente está vendo aqui, né, aqui o amor de Paulo aqui explicando aqui quanto à eleição do povo judeu, né? Senhor Jesus, né, que era descendente, né, da onde veio Cristo segundo a carne, quanto mais a nós, né, que somos, né, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos escolheu, nos acolheu nele mesmo, né, de maneira espiritual, né, nos deu o Espírito, né, se Ele nos salvou pela sua morte, muito mais pela sua vida, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ter mais clareza, né, a respeito disso, né, a respeito daquilo que o Senhor nos deu, né, Senhor Jesus. Né, e Paulo ele até fala que, né, assim como nós participamos dos mesmos benefícios deles, né, então por que não, né, também agraciar eles também com os nossos bens materiais, né? Então ele pediu ali, né, para os irmãos levantarem umas ofertas, né, para poder, né, ofertas de riquezas materiais para poder ajudar os judeus que estavam passando por uma profunda situação de fome, né, Senhor Jesus. Né, e ele toca aqui, né, que os irmãos da Macedônia, que também eram muito pobres, né, pediram com muitos rogos, né, essa graça, né, de participar, né, da assistência aos santos. Né, então eles foram ali com a questão do amor de Paulo, como a gente viu todo o contexto aqui. Eles podiam dizer e falar assim, poxa, que bom que morram de fome, porque só atrapalham. Né, Senhor Jesus mostrou para nós duas questões: os judeus que perseguiam Paulo, não queriam que Paulo falasse do Cristo, e tinham os judaizantes, que eram aqueles judeus que tinham crido no Senhor, mas queriam ainda deturpar o evangelho de Cristo, né, levar os irmãos a praticar coisas lá do Antigo Testamento, que não tinha mais nada a ver, né, com o Senhor. Né? Então ali os gentios tinham raiva dessas pessoas, né, que atrapalhavam tanto, faziam tanta confusão, né, Senhor Jesus. Mas Paulo mostrou, né, a gente precisa acolhê-los, né, eles precisam dessa realidade espiritual. Né? Então, assim como hoje também, né, eu vejo muitos cristãos cometendo esses erros na palavra ainda, entristecendo a muitos, né, com essa questão da perda da salvação, né, que realmente não é a realidade da Bíblia, não é isso que está no coração de Deus. Mas o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente também precisa amar, assim como Paulo, né? Se aproximar dessas pessoas para que o Senhor possa dar a eles espírito de sabedoria e de revelação, para poder compreender, né, totalmente a questão do amor de Deus, se aproximar, tornar-se mais íntimo de Deus, né, para perceber ali, né, o amor de Deus pelas pessoas. Né? Ó Senhor Jesus. E aqui ele deixou também para a gente um exemplo aqui, né, também de generosidade, né? E nós também precisamos ter o mesmo exemplo, né? Não olhar com os olhos naturais a nossa capacidade financeira, né, Senhor Jesus, mas sempre orar ao Senhor, né, diante desse assunto, né, Senhor, como é que eu posso ser útil,
né, quando há uma necessidade de uma oferta, né, de riqueza material, né, Senhor Jesus. Né? E aí, né, como ele falou para as pessoas, que não façam coletas quando eu for, mas no primeiro dia da semana, cada um, né, ore aí, né, cada um oferta segundo a sua prosperidade, né, não é a sua prosperidade material, né, sua prosperidade financeira, né, sua prosperidade de dinheiro, mas é cada um segundo o dom que tem recebido do Senhor. Então nós precisamos reconhecer, né, o Senhor em todas as coisas, né, e aí a gente vai ver, né, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né, e aí nós precisamos orar ao Senhor e Ele vai nos mostrar, né, a quantia que Ele necessita, né, que vai ser útil para a obra dEle, né, Senhor Jesus. Né, então a gente precisa consagrar nossa oferta, né, orar ao Senhor, né, com um coração puro, né, sabendo que as nossas ofertas, né, são para obra de Deus, é para a vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Né, e se alguém desconfiar de alguma coisa, que vá, né, diante da liderança e peça o relatório, né, peça o relatório financeiro para ver para onde está indo, né, o investimento, né, Senhor Jesus. Né, que tudo seja feito de maneira clara, né, ó Senhor Jesus. Né, aqui ele também fala do ardor que Paulo tinha no coração, né, uma visão espiritual forte, né, Senhor Jesus. Né, que ele viu ali, né, a importância ali de pregar o Evangelho, né, para os seus irmãos, né, seus compatriotas, né, Senhor Jesus. Então tinha esse encargo, né, ele foi separado por Deus para pregar para os gentios, mas ele sabia também, né, que assim como ele estava vendo, né, tantas maravilhas, tantas coisas acontecendo no meio dos gentios, nos gentios que não tinham nenhum conhecimento anterior de Deus, né, o povo judeu já conhecia já as promessas, já conhecia tudo isso, né, e ele via, poxa, as pessoas que não conheciam nada estão crendo nessa palavra, imagina o que vai acontecer quando aqueles que conhecem já a palavra, né, se voltarem para o Senhor. Então ele tinha esse ardor, essa visão espiritual, né, esse amor pelas pessoas. Nós também precisamos o mesmo, né, Senhor Jesus, levar o Evangelho, né, o Evangelho do Reino, para aqueles que não conhecem e também para aqueles que conhecem, para que a gente possa apressar a volta do Senhor, né, para que todos possam conhecer Deus na sua intimidade, né, conhecer aquilo que está no coração de Deus, ó Senhor Jesus. Então ele foi mostrando, né, ali a questão da filiação, né, quando a Bíblia fala adoção, né, ou adoção de filhos, né, na verdade foi mal traduzido, né, a melhor palavra seria filiação, porque a gente não é filho adotivo de Deus, nós somos filhos legítimos, né, o Senhor nos escolheu, ó Senhor Jesus. Né, e todos esses itens aqui, né, do Velho Testamento que pertencem aos judeus também pertencem a nós, mas hoje com uma visão no Espírito. Né, o Velho Testamento era a sombra da realidade de Cristo. Então hoje em Cristo nós temos tudo isso aí. Então Paulo ele mostrou para os judeus, olha, não sintam raiva, né, mostrou para os gentios, não sintam raiva do povo judeu. Né, sem eles não haveria o Cristo. Então o Senhor precisava ajustar, né? precisava haver uma mudança, né? Ver a realidade mesmo, né? Sobre a visão, né? O conceito dele sobre o povo judeu. Né? Assim como nós também, né? Precisamos ajustar nossa visão, nosso conceito quanto à palavra, quanto à pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, né? Senhor Jesus. Então há situações, né? há barreiras, né? Às vezes muitos cristãos, né, de um grupo cristão não falam com o outro, não dão a paz do Senhor por causa de doutrina, por causa disso, por causa daquilo, mas a gente precisa realmente mostrar para todos os irmãos, ajustar a visão de cada um. Nós somos irmãos em Cristo, né? Apesar de reunirmos em lugares diferentes, às vezes temos doutrinas diferentes, cada um precisa respeitar o outro, né? E também a gente precisa tocar no Senhor, né? E cada um dar testemunho do Senhor, né, e tocar na palavra, o principal, né, e realmente perceber que todos nós somos irmãos. Nossos irmãos não são aqueles que congregam conosco, né? Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas se alguém confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, para mim ele é um irmão, né? Ele pode estar de repente reunindo num lugar assim, assado e tal, que tem uma doutrina estranha, tem isso, tem aquilo, mas, né, talvez Deus não aprove o lugar onde ele está. Né? Talvez Deus não goste daquela situação ali, mas Deus ama aquele irmão. Né? Então a gente precisa aprender a separar as coisas, né? Senhor Jesus, né? E procurar levar cada irmão, né, na presença do Senhor. Assim como Paulo não desistiu dos judeus, né? A gente precisa também ter essa visão. Ó Senhor Jesus.
né? Então a gente precisa perceber isso, né? Da onde veio o Cristo, né? Então ele mostrou tudo isso aqui, né? Mostrou lá também, né, a questão da linha do tempo lá de trás, né? Mostrando que Cristo veio lá de Abraão, né? Senhor Jesus, né? Abraão, Isaac, Jacó gerou o povo de Israel, pois daí veio Davi, né? Romanos mostra que o Senhor veio da descendência de Davi, né? Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, né, a era do povo judeu até a vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo começou a era da igreja, né, Senhor Jesus. E a gente sabe que esse momento é um momento de pausa na história de Israel ali, né, mas quando a gente cumprir, né, todas as etapas da igreja, né, Senhor Jesus vai dar continuidade a essa história, né, do povo de Deus, do povo de Israel. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos ter essa clareza, né, Senhor Jesus. Né? Então o Senhor morreu, né? Deus o ressuscitou e assim foi gerada a descendência celestial de Abraão, nós, né, Senhor Jesus. Sem Abraão não haveria fé, né? E sem a fé a gente não teria acesso ao Senhor. Hoje a gente tem que ter essa clareza, né? Não é por meio de obras, mas é por meio da fé. É crendo no Senhor, buscando o Senhor, né, Senhor Jesus. É buscando a palavra do Senhor. Se os judeus, né, eles foram, ainda são importantes para Deus, né, apesar de várias situações terem se afastado do Senhor e tal, né, nós também somos, né, cada filho de Deus, cada um que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né, Senhor Jesus, né, pelo fato deles terem rejeitado o Senhor, foi dado para nós, né, a história do povo de Israel foi interrompida e foi dada para nós uma oportunidade, né, de ser salvo pela fé, né, de crer no Senhor Jesus, né, e agora é a nossa vez de atuar, né, de fazer a vontade de Deus, né, Senhor Jesus, né, é a nossa hora de fazer o Evangelho avançar e trazer o reino dos céus à terra, né, mas não fazendo isso de maneira passiva, né, mas esperando e apressando a vinda do dia de Deus, né, Senhor Jesus, assim como, né, os judeus cometeram erros, né, e veio a era de Cristo, né, e gerou a igreja, e nós hoje estamos servindo o Senhor. Há também, né, muitos cristãos também que cometeram erros para que também fossem abertas novas portas também, para que mais pessoas pudessem conhecer o Evangelho, né, Senhor Jesus. Hoje nós temos, né, várias igrejas, vários grupos cristãos com coisas diferentes, visões diferentes, tudo isso porque alguém cometeu algum erro, né, e aí foram abrindo novas portas, né. Essa também é a sabedoria de Deus. Então hoje também da mesma forma. A gente não deve ficar olhando para os erros, olhando para as situações, mas tem que ver, né, a importância que Deus dá para cada filho. Então nós vamos viver essa realidade, tocar no Senhor, né, Senhor Jesus, né, e quando for oportuno, né, levar essa palavra direcionada pelo Senhor, né, não segundo nossos conceitos, né, para não gerar confusão, assim como Paulo fez no início, né, contra os judeus. Mas se cada um de nós, né, for diante do Senhor, né, cada um de nós vai poder cumprir, né, essa linha da vontade eterna de Deus, né, que o Senhor nos encoraje, né, cada dia mais, né, desfrutar da presença dEle, da pessoa dEle, ser mais íntimo dEle. Ele vai nos orientar, né, a maneira de levar, né, o Senhor para cada um, né, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.